Apocalipse 3:21, quem achou, diga amém. Então eu vou ler e vocês vão repetir bem forte, porque depois vocês vão sentar mesmo. Diz assim a palavra de Deus: ao que vencer, lhe considerei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. É Romanos capítulo 8, versículo 37. Só repita comigo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Repita mais forte e fale assim: como ser vencedor. Olhe para o irmão do teu lado e diga assim: você vai aprender hoje. Fale, irmão, você vai aprender hoje. Pastor Elias, o senhor vai aprender hoje como ser vencedor. Quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus? É o primeiro dia da campanha. Glorifica a Deus, exalte a Deus. É o início de uma grande vitória para a tua vida nesta noite. Aleluias. Pode ter certeza que muitos de vocês que saíram da casa de vocês com lutas, com provas, com dificuldade, vão chegar no final desta campanha cantando o hino da vitória. Quem acredita? Dá glória a Deus nesta noite em nome de Jesus. Sente adorando a Deus. Eu quero pregar, irmãos, com muita alegria no meu coração, sobre esse tema que eu pedi para a igreja repetir: como ser vencedor. Aleluias. É bem verdade, meus irmãos, que eu estava indo para o trabalho quando o pastor Elias me mandou a mensagem e disse: pastor Nilton, tu pode pregar no primeiro dia da campanha? Eu digo: pode ser. E ele disse: então tu vai pregar. Eu confesso para os irmãos que eu vim com meu coração alegre, porque eu não tinha preparado nada para pregar hoje à noite. Mas o Espírito de Deus, enquanto eu trabalhava na cidade de Paraí hoje, ele disse no meu coração: prega para a minha igreja, e prega para dezenas que estão assistindo pela live hoje, como ser vencedor. Glórias a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero a atenção de vocês, porque tenho pouco tempo. Mas vocês vão entender nesta noite que Deus nunca chamou o derrotado, Deus nunca chamou o fracassado, Deus nunca chamou pessoas medrosas para fazer a diferença nesta terra. Há uma grande diferença entre fracassado e fraco. Uma pessoa fraca é uma pessoa debilitada, é uma pessoa frágil, é uma pessoa que se sente sem força. Isto é uma pessoa fraca. Mas um fracassado, no original, é alguém que já se contentou em ser um derrotado. É alguém que já aceitou a derrota. É alguém que já aceitou perder. É alguém que já aceitou, aleluias, não se dá bem na vida. Isto é uma pessoa fracassada. Isto é uma pessoa derrotada. Mas nesta noite, o Espírito de Deus mandou eu pregar para pessoas vencedoras. Que apesar da luta, apesar das provas, apesar das dificuldades que cada um de vocês passam, particularmente entre quatro paredes, vocês não baixaram a guarda, vocês permaneceram firmes em oração, vindo para a igreja. Eu comecei a pensar nisso. O Espírito de Deus me trouxe à memória 2 anos de pandemia. Quantas pessoas morreram, pastor Elias?
Quantas pessoas partiram? Quantas pessoas fracassaram? Quantas pessoas se desviaram da igreja? Quantas pessoas desistiram de servir a Jesus? Quantas pessoas deixaram de orar? Quantas pessoas deixaram de ler a palavra? Quantas pessoas deixaram de fazer a obra? Mas aqui está você, vencedor. Você não parou, você está firme, porque sabe que Jesus tem uma grande vitória para a tua vida. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? A Bíblia Sagrada, do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, ela fala de homens e mulheres que são vencedores e que deixaram uma história de vencedor. E aqui o livro de Apocalipse, o Espírito de Deus revela para João sobre a vida do vencedor e diz: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu me assentei no meu trono, que o Pai preparou para mim. Aleluias. Quando eu comecei a olhar, irmãos, para esse versículo bíblico, o Espírito de Deus me comoveu muito forte, porque tem pessoas no estado do Nordeste que não tem uma cadeira de plástico para sentar. Tem pessoas do sertão nordestino e em muitas favelas aqui do Rio Grande do Sul, em lugares longínquos de pobreza e miséria, que as pessoas não têm uma cadeira de madeira para sentar, mas elas estão servindo a Jesus. Elas entregaram sua vida para Jesus, elas não negaram a Jesus. E estas pessoas, elas irão sentar no trono do lado de Deus, porque são vencedoras em Cristo Jesus. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada, ela fala de muitos homens que foram vencedores. Abraão foi vencedor, Isaac foi vencedor, Jacó foi vencedor, Josué foi vencedor, Mateus foi vencedor, Marcos foi vencedor, Maria Madalena foi vencedora, Marta foi vencedora, a mulher do fluxo de sangue foi vencedora, o apóstolo Paulo foi vencedor, o profeta Ezequiel foi vencedor, o profeta Daniel foi vencedor, o profeta Jonas foi vencedor. Os profetas do Antigo Testamento foram vencedores. Os apóstolos de Jesus foram vencedores. As mulheres que seguiram a Jesus foram vencedoras. Ou seja, a Bíblia Sagrada está recheada de vencedor. E eu quero dizer uma coisa, para abrir esta campanha nesta noite. Aleluia, o nome da nossa campanha é aleluia, que o ano de 2022 é o ano da conquista. Aleluia, conquista fala de vencedor, conquista fala de vitória, conquista fala, aleluia, de grandes vitórias alcançadas. E eu estou pregando aqui nesta noite, na autoridade do Espírito Santo, na igreja Assembleia de Deus Belém, uma igreja vencedora, uma igreja conquistadora, para crentes, homens e mulheres que irão vencer. Levanta a mão em nome de Jesus. Diga assim: inimigo, tu pensou, repita, inimigo, tu pensou que eu ia parar, mas eu estou aqui, porque eu sou vencedor. A minha casa é vencedora, a minha família é vencedora, esta igreja é vencedora, os obreiros são vencedores, os pastores são vencedores, esta obra de Deus é vencedora. Prepara-te, inimigo, porque está se levantando um exército de vencedores nesta última hora. Levanta a mão, adore a Deus só um minuto. Meu Deus, estou sentindo a glória do Espírito Santo aqui, irmãos. O diabo está furioso,
Eu escuto ranger de dentes de demônios nesta noite. Aleluia, sabe por quê? Tem pessoas que estão pela live, que estão ao ponto de colocar a corda no seu pescoço e tirar a sua vida. Mas eu quero agora, na autoridade do nome de Jesus, espírito de morte, eu repreendo agora em nome de Jesus, de dentro desta casa, desta família, dessa vida, aonde esta pessoa estiver ouvindo esta palavra, eu profetizo que ela é vencedora, em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, só vai alcançar as bênçãos de Deus aqueles que vencerem. Aqueles que desistir não vão alcançar. Aqueles que parar no meio do caminho não vão alcançar. Só vai conquistar o céu aqueles que venceram. Só vai conquistar as bênçãos de Deus aquele que vencer. Só vai conquistar, aleluia, uma vida de bênçãos de Deus na sua família e na sua casa aquele que vencer. Mas pastor Nilton, aleluia, eu estou quebrado, eu estou triturado, eu estou amargurado, eu estou ferido, eu estou como um soldado ferido na batalha. É uma guerra muito grande dentro da minha casa, é uma guerra muito grande no meio da minha família, é uma guerra muito grande até dentro da igreja. Meu Deus, eu não vou resistir, pastor Nilton, a batalha está grande demais. Aleluia, eu estou sentindo o peso da batalha e da guerra no meu corpo físico e na minha vida espiritual. Eu não vou suportar. Eu quero te dar uma boa notícia nesta noite. O apóstolo Paulo disse assim: olha, igreja do Senhor, quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Ai, xaramanai, xaramanai. Eu vou repetir. O apóstolo Paulo disse assim: quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. E a sabedoria de Deus e o poder de Deus se aperfeiçoa em mim, e a sua glória, a sua graça me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta a mão em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus da tua vida nesta noite, e sobre aqueles que estão pela live, que um poder sobrenatural de Deus vai fortalecer a tua vida agora, da cabeça até a planta dos pés. Sinta o toque do Espírito Santo. Meu Deus, tem gente já sentindo. Sinta o toque do Espírito Santo, sinta o toque de Deus, sinta o toque do renovo, sinta o toque da fortaleza, sinta o toque, aleluia, do poder de Deus da tua vida nesta noite. Ele vai te levantar nesta noite, porque você é vencedor, você é vencedora. Te levanta, vencedor, porque Deus tem coisas lindas para a tua vida. Deus tem vitória para a tua família, Deus tem vitória para o teu casamento, Deus tem vitória para esta igreja. Prepara para uma grande vitória nesta noite, em nome de Jesus. É bem verdade que nós temos três grandes inimigos: o pecado, o mundo e Satanás. O apóstolo Paulo diz que o pecado, ele nos rodeia de perto. O pecado tão de perto nos rodeia, disse Paulo. O mundo, ele está aí oferecendo as bandejas para a gente, irmãos. Está muito fácil as bandejas do mundo. E o diabo, ele vem tentar. Lembra de Jesus lá no deserto? Depois de 40 dias e 40 noites de jejum, Jesus estava com sede, Jesus estava com fome, Jesus estava se sentindo fraco, debilitado, cansado, fadigado, aleluia, porque não usar a linguagem de hoje, estressado, o seu corpo físico, de batalhas espirituais que ele enfrentava, aleluia, contra a força das trevas. E o diabo aproveitou esse momento e se apresentou para ele e disse: olha, tu está fraco, tu está desanimado, tu está cabisbaixo, tu está com sede, com fome, por que tu não transforma estas pedras em pães e alimenta teu corpo físico? Jesus disse: olha,
nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Mas o diabo é tão terrível que ele voltou de novo e disse assim: olha, colocou Jesus em cima de um pico e disse: ó, te lança daqui desse monte para baixo. Que diz a palavra, o diabo disse, que Deus mandará os seus anjos para te guardar e para os teus pés não ferirem pedras. Jesus usa a palavra e diz: olha, Satanás, a palavra de Deus também diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia. O diabo continua ainda, aleluias, e vai e conduz a Jesus aleluias, no cenáculo do templo e mostra os poderes da terra, as riquezas, aleluia, as grandezas, as coisas lindas e coloridas desse mundo, e diz assim: olha, se tu tão somente se prostrar a Jesus e me adorar, eu te dou os poderes que estão nesse mundo, que já está no meu comando, no meu poder. Jesus disse assim: olha, Satanás, eu termino esta palavra te dizendo assim, aleluia, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e a Ele servirás. Glória a Deus. Levanta a mão em nome de Jesus. Eu vou profetizar agora em nome de Jesus. Eu profetizo que no meio dessa luta que você está passando, o Espírito de Deus vai te dar a mensagem certa, a palavra certa, e você vai colocar o diabo para correr, porque você é vencedor, em nome de Jesus. Mas irmãos, bem rapidinho, existe algumas condições para nós ser vencedor. Eu não tenho tempo de entrar, mas vou entrar em algumas. Não se preocupe, vou terminar no horário. A pessoa, ninguém quer ser derrotado, ninguém quer ser fracassado, é ou não é? Ninguém quer ser um Zé Ninguém. Não. As pessoas, o ser humano, ele foi criado por Deus para dominar. O ser humano foi criado por Deus para liderar. O ser humano foi criado por Deus para estar em posição de destaque, de honra. Mas pastor, sim. Ou você acha que Deus criou o homem para viver mendigando? Ou você acha que Deus criou o homem para viver se arrastando, pedindo esmola, pedindo para comer e para beber? Não, irmãos. Eu estou pregando a Bíblia. Deus criou o homem para liderar. Deus criou o homem, aleluia, entenda bem a questão que eu estou falando. Estou falando a questão de honra. Estou falando a questão de, aleluia, uma pessoa abençoada e próspera por Deus, com as bênçãos do Senhor na sua vida. Esta pessoa, ela vai seguir os passos de Abraão, quando diz: Abraão, tu serás uma bênção. Aonde tu colocar a tua mão, vai ser abençoado. Aonde tu colocar o teu pé, será bênção, e eu te darei. Glória a Deus. Mas sabe por quê que o homem perdeu, aleluia, a liderança? Sabe por quê que o homem perdeu o domínio? Por causa do pecado. Irmãos, por causa da sua fraqueza desgraçada do pecado. Foi por isso que Adão e Eva perderam o paraíso. Eles estavam dentro do paraíso, fazendo o quê? Liderando tudo, irmãos. Eles eram dono do paraíso, estavam cuidando de tudo. E olha que coisa linda, até Deus vinha todas as tardes visitar Adão e Eva e falar com eles. Que maravilha, que coisa linda. Mas quando o diabo enganou Adão e Eva, eles perderam a autoridade, eles perderam o poder, eles perderam a honra, eles perderam o domínio, eles perderam a liderança. E é isto que o diabo tem feito com muitas pessoas. Por que nós olhamos pessoas mendigando na rua? Por que nós olhamos pessoas escravas das drogas? Por que nós olhamos pessoas escravizadas por um copo de cachaça? Por que a gente olha as pessoas escravizadas com um pedaço de cigarro de maconha nas suas mãos? Por que a gente olha uma pessoa escravizada, aleluia, pelo vinho e muitas outras coisas mais? Porque o diabo tem enganado e tem tirado a autoridade do homem e tem feito dele um fracassado, um derrotado, alguém que não vale nada. O diabo está todo dia, irmão,
irmãos, soprando no ouvido das pessoas, dizendo assim, ó, tu não vale nada, tu é um desgraçado, tu é miserável, tu não presta, te joga da ponte do rio descendo para baixo, porque não tem jeito mais para a tua vida. O diabo sopra isso sim, mas eu vim aqui como profeta de Deus, para te dizer, que o diabo não vai fazer isso com a tua vida, o diabo não vai fazer isso com o teu filho, o diabo não vai fazer isso com a tua família, porque você é vencedor, pelo sangue de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Quem acredita, levanta a mão e diga glória a Deus. É por isso que Paulo disse em Romanos 8:37, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Quem nos amou, irmão? Jesus. Jesus desce, paga, aleluia, o preço da nossa derrota. É humilhado, crucificado, aleluia, apedrejado, esbofeteado, coloca vinagre numa espuma e coloca na boca de Jesus para ele tomar. Ele passa por todo tipo de vergonha para fazer de nós vencedores, aleluia. Eu imagino pelos olhos espirituais, enquanto estou pregando, Jesus pendurado na cruz do Calvário, e o diabo olhando para ele pendurado, e quem sabe o diabo dizia assim, meu Deus, ele não pode morrer, ele não pode pagar o preço. As pessoas, os seres humanos já estão derrotados por causa do pecado, por causa da culpa, por causa da derrota, por aquilo que eu fiz para enganar eles. Mas quando Jesus morre e diz, olha, está consumado, o diabo saiu em retirada, e eu imagino ele dizendo assim, corre, porque agora, através do seu sangue, vai se levantar um exército na cidade de Veranópolis, de homens e mulheres, na Assembleia de Deus Belém, vencedores, pelo sangue de Jesus. Primeira condição para você ser vencedor, tá? Eu não estou preocupado com o esboço, porque eu paro no horário certo aqui. Mas a primeira condição para você ser vencedor é ter paciência para esperar o tempo de Deus. Ah, meus irmãos, por que muitas pessoas não são vencedores? Não tem paciência. Pessoas impacientes. Nós estamos em uma geração, pastor Elias, mais do que nunca o senhor sabe que é policial, que as pessoas estão tudo avexadas, agoniadas, até na porta do banco, as pessoas só faltam lascar a cara no vidro, mas elas estão tudo loucas, irmãos. É uma geração de corre-corre, é tudo muito rápido, é tudo muito apressado. As pessoas estão tudo, tem gente que passa até por gente, um dia nem passa, Senhor, nem olha, onde é que está aí? Irmãos, é tudo acelerado. Uma geração de pessoas estressadas, nervosas, agoniadas, e principalmente, irmãos, para alcançar as coisas. Nós estamos vivendo em um mundo que 3 coisas dominam esse mundo: materialismo, sensualismo, aleluias, e aleluias, me deu branco no último agora. 3 coisas dominam esse mundo: materialismo, sensualismo, não, era outra coisa. As pessoas estão, deixa quieto. As pessoas estão com seus olhos fitados no corre-corre nessas coisas, e não tem paciência quando é para as coisas de Deus. Porque, irmãos, paciência é um dos frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo, aleluia, 5, nos fala que a paciência e o domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. A gente quer as coisas tudo para já. E eu fiquei pensando nesse primeiro ponto, que todos os homens de Deus da Bíblia, que foram vencedores e que alcançaram vitória na sua vida, eles tiveram que ter muita paciência para alcançar as promessas de Deus na sua vida. Eu vi o Paulo Visoto falando aqui domingo, que Abraão, para receber a promessa do filho, ele teve que esperar
25 anos para que Deus desse a bênção do seu filho. Quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos. E com 25 anos depois, com 100 anos de idade, Deus deu a bênção que Deus já tinha falado muito tempo, que tinha prometido para ele, o seu filho. José do Egito ficou 20 anos escravo. E depois que foi governador, e os sonhos dele concretizados, aleluia, e assim Paulo ficou rejeitado pelos discípulos de 14 a 17 anos, porque pregava a salvação para os judeus e para os gentios. Noé pregou 120 anos sobre o dilúvio. Moisés teve 3 fases da sua vida: 40 anos como filho da filha de Faraó, 40 anos conduziu o povo, aleluias, pelo deserto, aleluias, e 40 anos em direção à terra prometida. Meus irmãos, as coisas de Deus, Deus poderia muito bem fazer em um toque de mágica, mas Deus prefere trabalhar com o tempo, porque com o tempo nós vamos amadurecendo, nós vamos ficando mais, aleluia, sensível à obra do Espírito Santo, e Deus vai preparando para nos entregar as bênçãos na hora certa, para que quando chegar em nossas mãos, nós possamos estar firme e glorifiquemos a Deus, aleluia. O salmista Davi disse assim, olha, Salmos 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, aleluia. Davi sabia, meus irmãos, que a luta era grande, a prova era grande, a dificuldade era grande, os inimigos estavam querendo matar ele aqui nesse Salmos 40, mas ele disse assim, olha, eu esperei com paciência, aleluia, até Deus me ouvir e me dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, pode olhar aqui para mim todos vocês, a tua luta está grande, a tua prova está grande, eu não sei quantos anos você já está sofrendo, dizendo assim, Deus usou um profeta, falou comigo através de visão, através de revelação, e eu estou esperando a promessa, e nada acontece, é só luta, é só prova. Já passou um mês, já passou um ano, já passou 2 anos, já passou 10 anos, e nada acontece. Ei, crente, não desanime, não pare, espere pacientemente no Senhor, porque a tua vitória está pertinho, em nome de Jesus. Romanos, capítulo de número 5 disse Paulo, e não somente isto, mas nós nos gloriamos, disse Paulo, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Irmãos, quem está falando isso era um homem que tinha 9 dons espirituais, o apóstolo Paulo, o homem que ganhou mais almas para Jesus de que qualquer outro apóstolo. Segundo estudos, Paulo ganhou 500.000 almas para Jesus, em Caxias do Sul. Teve um ministério muito poderoso das mãos de Deus. Mas muitas das vezes, Paulo ele foi chicoteado, preso mais de 5 vezes, humilhado, discriminado, desvalorizado. E isso que ele era judeu e romano de nascença. Mas diante de tudo que ele passou, depois que ele serviu a Jesus e se encontrou com Jesus em Damasco, ele disse, olha irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu me glorio nas minhas tribulações, sabendo que a minha tribulação, disse Paulo, produz paciência, e a paciência me traz uma grande experiência,
E aí minha experiência me traz esperança em Jesus Cristo. Eita, glória a Deus! Sabe o que eu quero dizer nesta noite? A tua luta, a tua prova, o que você está passando, está produzindo na tua vida, aleluia, experiência. E depois desta experiência, te prepara, porque vai aparecer a esperança. E esta esperança é Jesus Cristo. E quando ela chegar, te prepara para dar o grito de vitória e de vencedor, em nome de Jesus. Tenha paciência para esperar o tempo de Deus. Não é fácil, irmãos. Nós temos paciência para esperar o tempo de Deus. Eu já estou morando aqui 15 anos no estado do Rio Grande do Sul. Eu aceitei Jesus com 17 para 18 anos. Mas nós já passamos muitas coisas. E a gente sabe que não é fácil. Como qualquer um de vocês obreiros aqui. Tem momento, irmãos, que dá vontade de a gente chutar o balde. Tem momento que dá vontade de nós largar tudo. Mas eu vi um conselho de Billy Graham, que viveu 99 anos de idade, um dos maiores evangelistas mundiais. Billy Graham disse assim em um dos seus livros que eu li. Ele disse: olha, a maior certeza de que Deus chamou um homem para uma grande obra, uma mulher para uma grande obra, é quando ele ou ela pensa em desistir. Aí eu continuei lendo aquele livro, e ele diz: sabe por quê? Porque na verdade, esse homem de Deus, ou essa mulher de Deus, quando ela pensa em desistir, não é que ele ou ela quer desistir, é porque na verdade, eles não têm mais força para continuar, e eles querem ficar até o fim. Aleluia! Na verdade, vocês que estão aqui nesta noite, alguns de vocês, quem sabe todos, já pensaram em desistir, em parar, em entregar o cajado, a liderança, aquilo que Deus colocou em tuas mãos, mas você não parou, sabe por quê? Porque você é vencedor. Dentro da tua vida está dizendo assim: olha, tu não vai parar, tu é vencedor, tu é vencedora, e eu tenho uma grande vitória para a tua vida. Então, irmãos, vamos ter paciência para esperar o tempo de Deus. Lá no Nordeste diz assim, ó: apressado come cru. Não sei aqui no Rio Grande do Sul. Então, irmãos, vamos devagarzinho. Às vezes estou muito apressado, o pastor Elias me chama a atenção: vai devagar, rapaz. O Clóvis é mais apressado que eu ainda, o pastor Clóvis. Aí o pastor Elias xinga mais ele ainda. Glória a Deus por isso. Vai devagar, vamos esperar o tempo de Deus, porque tem coisas grandes para a Assembleia de Deus Belém, e Deus vai cumprir em nome de Jesus. Estou terminando. Segunda condição para ser vencedor: ser fiel a Deus. Irmãos, quer ser vencedor? Seja fiel. Vou só passar aqui. Seja fiel a Deus. Existe dois tipos de fidelidade. Existe a fidelidade condicional e existe a fidelidade todavia. A fidelidade condicional é aquela que eu sou fiel à minha esposa por uma condição: se ela fazer tudo que eu quero. E a fidelidade incondicional é aquela que eu vou ser fiel a ela independente de que me agrade ou não. A maioria das fidelidades dos dias de hoje é a fidelidade condicional. E muitos crentes estão assim: eu só vou ser fiel a Deus se Deus abrir a porta. Eu só vou ser fiel a Deus se eu tenho um cargo na igreja. Eu só vou ser fiel a Deus se eu for o presbítero. Eu só vou ser fiel a Deus se me colocar na porta. Eu só vou ser fiel a Deus se eu for pregar numa cruzada. Eu só vou ser fiel a Deus se eu vim pregar na sede. Eu só vou ser fiel a Deus se o pastor olhar para mim, porque ele nem me olha. Eu só vou ser fiel a Deus, aleluia, se o milagre Deus fizer na minha vida e na minha família. Isto é fidelidade condicional. Você está colocando Deus na parede, está dando uma condição para Ele, para você ser fiel a Ele. Mas a fidelidade incondicional é que agrada a Deus. Sabe qual
qual é? Você olha para tudo que está acontecendo na tua vida, está tudo dando errado, é luta, é enfermidade, é prova, é levante, é calúnia, é tribulação, e você olha para o céu e diz assim: Jesus, nem que eu morra, mas eu continuarei sendo fiel ao Senhor e fazendo a tua obra. Oh, aleluia! A fidelidade, todavia, está em Abacuque, capítulo de número 3, versículo 10. Abacuque olha para a nação de Israel, tinha perdido tudo, e ele diz assim, ó: portanto, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vinde, e o produto da oliveira não minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja animais, e não haja facas, todavia, ó, fidelidade, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Levante a mão para o céu em nome de Jesus e diga assim: Deus, está doendo a luta. Fale, irmãos: Deus, está doendo a luta, a prova está grande, está difícil de continuar te servindo, mas todavia eu não vou sair da tua presença, porque eu sou vencedor. Em nome de Jesus, aplauda ele nesta noite. Se coloque de